Olá, muito bom dia, muita graça e muita paz. Israel Rocha aqui, falando com você diretamente do Instagram e também no YouTube, para você que tem acompanhado aqui nossas devocionais Vivendo Processos. Hoje, dia 31 de janeiro, o último dia do mês de janeiro, o último dia do primeiro mês que inicia desse ano, e nós vamos falar sobre o foco é fidelidade ao propósito que Deus revelou. O foco é fidelidade ao processo que Deus revelou, ao propósito que Deus revelou. E nós vamos usar aqui hoje o texto base de Apocalipse, capítulo 2, verso de número 10. Apocalipse 2, 10. E diz assim as Sagradas Escrituras: Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então nós vamos falar hoje que o foco é fidelidade ao propósito que Deus revelou. E nós usamos aqui o livro de Apocalipse, o livro que tem por nome Revelação, Apocalipse. Nós estamos aqui já há algum tempo falando sobre foco, hiperfoco e tantas coisas, mas eu não sei se você se atentou. Muito bom dia, seja bem-vindo. Eu não sei se você se atentou em que significa a palavra foco, né? Foco é um ponto central de atenção, foco é um ponto central de interesse, foco é um ponto central de concentração, né? Ou seja, o foco é aquilo que faz a nossa mente manter-se voltada para um objeto específico, sem deixar se distrair, sem deixar se levar por qualquer outra coisa, qualquer outro elemento, seja interno ou externo. Isso é foco. Então nós estamos falando hoje que o foco é fidelidade ao propósito de Deus, ou seja, o foco é a minha atenção total, a minha concentração total, aquela obra de fidelidade que Deus tem em nós e através de nós. Por isso que nós lemos aqui no livro de Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Deus não chama você, nem chama a mim para impressionar. Deus nos chama para ser fiel. O Senhor não está chamando a mim e a você para impressionar nesse século e as pessoas. Mas Deus chama a mim e a você para sermos fiéis. Fiéis só um pouco, fiéis pela metade, fiéis um ano, não, fiéis 2 anos, não, fiel a Ele até a morte. E ao sermos fiéis a Ele, ganharemos uma coroa da vida. Então o verdadeiro foco é fidelidade, fidelidade até o fim dos nossos dias. O foco não é apenas quando eu mantenho a direção e permaneço com o coração em Deus, né? Ou permaneço apenas naquilo que Deus falou, mesmo quando tudo muda ou aparenta querer mudar. Não, foco é algo que eu tenho que levar para a minha vida toda e pela minha vida toda. Foco não é apenas manter a direção, foco também é permanecer o meu coração, o seu coração em Deus, naquilo que Deus falou, mesmo quando tudo muda, mesmo quando tudo aparenta mudar. Então o propósito não se cumpre em um dia. O propósito não acontece, eu não cumpro um propósito apenas em um dia, eu não cumpro um propósito, você não cumpre um propósito apenas em uma semana, eu não cumpro um propósito, você não cumpre um propósito apenas em um mês, eu e você não cumprimos um propósito apenas em um ano, porque o propósito que está proposto a nós é um propósito para a vida inteira, e é um propósito de fidelidade. Então, ser fiel
é fazer a escolha diária. É fazer uma escolha diária. Bom dia, Cauãzinho. Seja bem-vindo, meu querido. Ser fiel é fazer uma escolha diária e intencional por Deus. Ser fiel é escolher diariamente o mesmo sim que nós demos a Deus no início da nossa caminhada com Ele, do nosso primeiro amor. Então, o foco, ele transforma promessas em história. O foco transforma planos em testemunhos. E o foco transforma a fé em legado. E é interessante que o céu não coroa quem começou rápido, mas o céu coroa aquele que terminou fiel. Fiel a Deus, fiel à sua palavra e fiel a si mesmo. Então, uma frase para que você possa gravar nesse dia 31 de janeiro, na mente e no coração, o propósito não se cumpre em um dia, mas o propósito se cumpre em uma vida. O propósito não se cumpre em um dia, mas o propósito se cumpre em uma vida. Tá, o que eu posso aplicar nesse tema hoje? O foco é fidelidade ao propósito que Deus revelou. O que eu posso trazer para a minha vida hoje, baseado nessa palavra e desse tema? Permaneça fiel ao que Deus revelou, mesmo quando o caminho parecer longo. E foco aqui nesse sentido é persistir até o último passo da nossa vida. Então, espero que essa palavra tenha abençoado o seu dia 31, o seu dia de hoje. E eu quero lembrar você, antes de nós fazermos a nossa oração, como eu não trabalhei o devocional, se eu não me engano, do dia 17 ou dia 18, alguma coisa assim. Amanhã eu vou estar trabalhando o nosso último dia, nosso último encontro aqui, que era proposto eu estar trabalhando com as devocionais até o mês de janeiro. Então domingo agora, ou seja, amanhã, dia 1º de fevereiro, eu vou estar falando então do nosso último devocional, vou estar encerrando esse momento devocional online. E eu quero mais uma vez lembrar você de adquirir o seu devocional, vivendo o processo, para que você viva essa jornada, mesmo sem mim, mas com Deus e com o devocional vivendo o processo até o final do ano, tá bom? Então quero orar com você, por você. Quero convidar você a fechar os teus olhos e lembre-se, o nosso foco deve estar na fidelidade ao propósito que Deus revelou a cada um de nós. E essa fidelidade, esse foco deve ser até o último passo, o último suspiro das nossas vidas. Vamos orar? Eterno Pai, guarda a minha fidelidade a Ti até o fim. Que o foco no Teu propósito seja maior do que qualquer distração na minha caminhada, na minha jornada. Pai, eu oro também por esse irmão, por essa irmã que está nos ouvindo aqui nessa manhã do dia 31, pedindo que ele possa permanecer fiel, Senhor, a Ti, ao Teu propósito, o propósito que revelou até a morte, Pai. Que ele possa herdar a coroa da vida. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, por esse tempo, Pai, que estamos aqui juntos, tempo de investir na Tua palavra, investir numa direção, não apenas para o nosso dia, mas para toda a nossa vida, para todo o processo da nossa vida. Pai, abençoa o lar, os sonhos, a família, abençoa os projetos, ó Pai, abençoa a saúde, abençoa as finanças, ó Pai, que haja fidelidade em tudo na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te abençoe neste sábado de forma contínua e de forma transformadora. Se esse devocional de alguma forma, essas breves palavras de alguma forma abençoaram a sua vida, que você possa compartilhar com outra pessoa. Se essa oração
você acha que uma pessoa precisa ouvir, receber essa oração, compartilhe com alguém que precise. Um grande abraço, Deus abençoe, Jesus te ama muito, fique com Deus, um excelente sábado, um excelente dia 31 de janeiro, em nome de Jesus.